Bom, vamos falar um pouquinho sobre inflação nos Estados Unidos. Agora que eu tenho que compartilhar a tela, né? Sempre assim. Inflação nos Estados Unidos vai ser, o índice do CPI vai sair agora às 10h30. A expectativa é que ele venha a 7,3. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é a inflação na leitura ano contra ano. Funcionou. Ano contra ano, mensalmente, né? Se vier 7,3, você vem abaixo aqui desse janeiro, que foi 7,47, 7,48, e aí você tem a menor inflação do ano para os Estados Unidos, e isso está animando os investidores por lá. Por isso, é um dos motivos do rally de ontem na Bolsa Americana, e hoje, que também continua positivo. Um pouco de o pessoal muito bullish, né, que a gente chama no mercado, bastante esperando alta em função de uma redução no ritmo dos juros por lá. Aqui essa linhazinha azul, a 4% é os juros. Hoje começa a reunião do FONC lá, termina amanhã e deve trazer esses juros aí para 4,50. Ainda não está em terreno restritivo, né, contracionista, mas chegando lá aos pouquinhos. A ideia que os analistas e que os economistas lá nos Estados Unidos têm é que vai baixar essa velocidade, né, vinha de altas de 0,75 para agora uma alta de 0,50 e lá em janeiro 0,50 ou 0,25, os mais otimistas, né? O que está marcando na curva lá nos Estados Unidos? É isso aqui, ó. Cadê? Muito bem. Aqui, ó. Taxa terminal lá para 5% ao ano, então pelo menos mais 2 aumentos de 0,50 ou um aumento de 0,50 e 2 de 0,25 para você chegar lá no meio do ano que vem a 5% ao ano de juro lá nos Estados Unidos. Lembrando que o juro nos Estados Unidos afeta o juro no resto do mundo todo, tá? Porque esse é o preço do dinheiro. Como o dólar é a moeda de referência, se ela fica mais cara, a gente tem que aumentar um pouco dos juros aqui, o pessoal na Europa também. É claro que como a gente começou muito antes, a gente está paradinho ali naqueles 13,75, apesar de uma força que o mercado tem feito aí para precificar um pouquinho mais de juro aqui no Brasil. Quer ver? Se a gente colocar aqui as expectativas da curva de juros brasileira, vocês vão achar uma alta aqui, ó, de 0,5 ponto percentual lá para junho, julho, que eu acho que não deve acontecer, né? A ata do Copom que saiu agora de manhã também saiu falando que preocupado aí com o fiscal, fazendo novos alertas sobre o fiscal, mas muito parecido com o comunicado, e lembrando que deve ficar aí em patamares mais altos por mais tempo o juro brasileiro, assim como nos países desenvolvidos também, tá? Então a gente chegaria aqui a 14,25, muito do estresse de ontem, né? E a gente começaria a cortar esses juros agora lá para janeiro de 2024, mas tem oscilado aí entre novembro de 2023 e janeiro para nosso início do corte da Selic. Tudo isso depende dessa expansão fiscal que a gente vai fazer, porque ela pode pressionar sim a inflação novamente. Lembrando que a inflação, quando você expande aí a base monetária, quando você entrega mais dinheiro para as pessoas ficam mais suscetíveis a pagarem preços mais altos. Então isso acaba funcionando como um impulso aí à inflação, tá? Então é uma coisa que vale a pena a gente também ficar de olho no que vai acontecer aí nos próximos meses e também qual é o pensamento desse grupo que vai acompanhar o ministro Haddad na Fazenda, né? Lembrando que lá no grupo de transição o André Lara Rezende é um dos componentes e ele é um cara que já defendeu o livro, defende vários vídeos no YouTube, aí se vocês procurarem também vão achar entrevistas dele ou até debates dele, falando que o que causa inflação é o juro alto. Então ele defende que você baixe os juros, porque expansão monetária não tem nada a ver com isso. Quem fez algo muito parecido, eu sempre cito aqui, quem acompanha mais tempo o Money Call vai lembrar, quem fez algo parecido foi a Turquia, que lá em novembro do ano passado estava com inflação de 20, juro de 14, hoje está com juro de 10, porque juro alto que causa inflação, segundo eles, e a inflação foi para 90% ao ano praticamente. Então, talvez uma voltinha na Turquia faça bem aí para os nossos, como é que a gente vai chamar? Os nossos nominees,
da Fazenda, tá? Vamos só, para terminar aqui, passar pela China. A China segue avançando aí na política de Covid-0 e aí aposentou ontem um aplicativo de monitoramento de Covid. O que é isso, né? Como os testes estão parando lá, né? Esse aplicativo não faz mais sentido. Você fazia testes diários ou de 3 em 3 dias, dependendo da profissão, dependendo do que você fazia, dependendo do local onde você estava morando, você fazia um tanto de teste para saber se você estava com Covid ou não. E aí você tinha um aplicativo que era controlado pelo governo, que dizia se você estava verde, que significava que você podia andar por onde quisesse, amarelo, áreas restritas, e o vermelho você tinha que ficar em casa, em quarentena. E eles aposentaram isso, então não estamos mais com esse tipo de medida na China, e isso ajuda o mercado também internacional a ter um pouquinho mais de bom humor, apesar do minério caindo hoje, em função aí de uma reabertura da economia chinesa. Lembrando que agora, em janeiro, no começo do ano, eles vão reabrir a fronteira com Hong Kong e também vão quase zerar as quarentenas aí de quem chega do exterior para a China. Obviamente isso é resultado dos protestos que foram reprimidos violentamente na China, mas o governo acabou respondendo, porque também não dá para você só reprimir protestos, você tem que dar uma resposta, porque acaba que mesmo sendo uma ditadura, a situação pode se tornar insustentável e ninguém quer perder o cargo, né, gente? Então, vamos dar uma passadinha aqui para ver como é que está o professor. Ó, meu pai aí, ó. Bom dia, pai. Paulo Prates. O professor que virou sardinha dizendo aqui que o Bitcoin está disparando. Pode ser um pouco dessa volta aí como é que a gente fala? Do apetite ao risco, né? Já que você vai ter uma redução aí no nível na velocidade da alta de juros nos Estados Unidos, as bolsas sobem, o Bitcoin sobe junto, as pessoas com mais apetite a risco aqui. Deixa eu colocar o Ibovespa, que já está aberto nesses 20 minutos. Lembrando aí, o Carlos e o Gilmar, eu acho que foi que me pediram para falar sobre IOSP. Ontem eu descobri um gestor que está comprado em IOSP, gosta da tese, vai falar um pouco com vocês sobre isso, mas só na semana que vem, tá bom, gente? Então segurem a onda aí para aqueles que estão esperando algo sobre IOSP. Amanhã eu vou trazer aqui a Marina Braga, da Obi Capital, que é um fundo que tem renda fixa, multimercado, tem ações, ela gera aí o fundo de ações, para falar um pouco para a gente sobre expectativas aí para o ano que vem, para esse mês, o que está acontecendo no mundo e como olhar para a Bolsa nos próximos meses, né, com tudo isso que está acontecendo em Sucupira e no mundo, né? Claro que Sucupira é sempre manchete principal aí do New York Times.